glória a Deus. Pode. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Botar o fundo. Glória a Jesus. Já está ao vivo. Graça e paz. Já está ao vivo, irmão. Glória a Deus, amém. Graça e paz, Amém. glória a Deus. Estamos ao vivo Amém, Jesus. no Facebook, glória a Deus, gravando para o YouTube, glória a Jesus. Vamos fazer uma breve confissão, meu Deus e meu Pai. Reconhecendo, Senhor, que Teu reino, o poder, a honra e a glória. Que somos salvos, Senhor, pela Tua graça, pelo que o Senhor fez na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Já fomos abençoados com todas as bênçãos, porque o Senhor na cruz realizou isso para nós. Nos elegeu antes da fundação do mundo, nos predestinou para a adoção de filho. Senhor, nós somos gratos a tudo isso, ó Deus. Obrigado, Senhor. Agora eu te peço, meu Pai, que o Senhor ilumine o entendimento, ó Deus, de todos aqueles que vão, Senhor, nos ouvir, todos que estão aqui, Senhor, todos que vão nos assistir, meu Pai, para que, Senhor, a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas ela percorra toda a terra. Aleluia. E produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Glória. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Abençoado, nós vamos. Você que deveria estar na primeira parte, na página principal. Mas nós vamos. Antes de eu dar o tema, nós vamos ler um texto, né, que é muito importante, é muito revelador, é muito significante, muito edificante, entendeu? E eu creio que Deus iluminou o entendimento de todos que estão nos assistindo, todos que estão aqui, para entender que nós vamos ler agora. Aleluia. Talvez você já tenha lido várias vezes. Peço a você que você pegue caneta, papel e Bíblia, para você anotar, né? Se não der tempo para você ir procurar na Bíblia, você anota para depois você ir ver que realmente o que vamos falar aqui está escrito. Não é um pensamento, uma ideologia do pastor, não é o que o pastor acha, o que ele crê, é o que está escrito. Aleluia. Glória a Deus, amém? E o que nós vamos ler antes de dar o tema é João, capítulo 1 de João. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 1 de João. Amém. Aleluia. Pode ler, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Amém. Lê de novo, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, E o Verbo, era Deus. vamos falar, vamos ler esse versículo, mas traduzindo a palavra verbo, porque às vezes pode ter gente que não sabe, não entende o que é verbo, né? Amém? No verbo você já lê traduzindo, você já lê o significado que é o verbo. Pode ser? Amém. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Aleluia, glória a Deus, amém? Veja só, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Isso quer dizer que nós cremos, nós entendemos, nós
cremos desta maneira, que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não achamos, não cremos que a Bíblia contenha a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Sendo assim, há, por exemplo, muitos aí, né? E talvez até você já tenha ouvido falar desses que dizem que a Bíblia é um livro velho, né? Um livro velho que não serve mais para nós. Você viu naquela época a história. Para eles a história é um jornal velho, mas para nós que cremos, a Bíblia é a palavra de Deus. Viva e eficaz. Amém? E diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é viva. Se é viva, então não foi para aquela época. Ela é para hoje, para amanhã e para sempre. Glória. É viva. Glória a Deus. Amém? Então, se no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, quer dizer que quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Está entendendo, sim ou não? Amém. Pastor, e se eu não enxergo direito, não consigo ler? Você está escutando. Então você está escutando. Você está escutando Deus falando com você. Quando você ouve alguém lendo a palavra de Deus, lendo o que está escrito, você está ouvindo Deus falando com você. Amém. Amém? Pois no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra é Deus, então quando você lê ou quando você escuta, é Deus falando com você. Amém. Amém? Isso é somente para quem crê. Glória a Deus. Amém? Pode continuar. Versículo 2, 3, 4, 5. Vamos ler até o 13. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Só um minutinho. Veja só. Aí o versículo 12, não é isso? Isso. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Esse versículo deveria ser o versículo 13, e o 13 deveria ser o 12. Porque quando se lê, né, ou quando se fala, inclusive, né, o presbítero falando com um certo irmão, e o irmão falando da graça, que nós já fomos escolhidos por Jesus, então ele diz que nós que aceitamos Jesus, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por causa desse versículo, porque só lê esse versículo. Amém? Só lê esse versículo. Todos quanto receberam. Mas o versículo 13 esclarece por que nós recebemos. Por que nós cremos no seu nome, como diz, né? A saber, aos que creem no seu nome. Porque eles creram no nome de Jesus.
Porque eles receberam Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Versículo 13. Aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Mas de Deus. Porque eram nascidos de Deus. Porque já eram filhos de Deus. Receberam Jesus e creram Porque era filho de Deus. no seu nome. Porque já eram filhos, escolhidos, eleitos, desde antes da fundação do mundo. Como Jesus em outro lugar ele diz: as minhas ovelhas ouvirão minha voz e me seguirão, porque elas me conhecem. Como assim? Quando nós conhecemos Jesus? Porque estivemos com Ele antes da fundação do mundo. Amém. Ou seja, não nós carne, não nós que temos 20, 30, 50, 60 anos, 70, entendeu? Mas nós, espírito, que é eterno. Amém? Que já existia. Aí, por exemplo, vamos falar de Abraão, aí é loucura já também, né? Vamos falar de Abraão, Isaac, Jacó. Pois é, nós já existíamos antes daqueles tempos. Nós não existíamos antes de Abraão porque existíamos ao mesmo tempo. Nós talvez tenhamos a mesma idade de Abraão. Não Abraão carne, né? Mas Abraão espírito. Porque fomos criados, né, igual. Amém? Amém. Fomos criados igual. Ao mesmo tempo. Primeiro Deus nos criou, nos elegeu e nos deu uma missão para vir aqui. Cada um de nós temos uma missão. No tempo dele. E eu estou me esforçando para cumprir a minha. Glória a Deus, amém? Então, creram, como diz o versículo 12, mas a todos quanto o receberam. Né? Quem recebeu? Aqueles que não nasceram do homem, nem da carne, nem do sangue, mas de Deus. Ou seja, os que já eram filhos de Deus. Amém? Já eram filhos de Deus, por isso creram. Por isso Jesus, em outro lugar, Jesus diz para os fariseus que não creem: sabe por que vocês não creem no meu nome? Não creem em mim? Porque não são das minhas ovelhas. Não são eleitos, escolhidos. Amém? Amém. Então, abençoado, entenda bem que quando você lê a palavra de Deus ou escuta, é Deus falando com você. Creia nisso. Glória a Deus. Amém? E o tema de hoje é crescendo na graça e no conhecimento. Parte 5. Amém. Parte 5. Crescendo na graça e no conhecimento. Parte 5. E nós vamos começar com uma confissão de fé. Romanos 6,14. Aí eu costumo dizer assim: todos que são da graça sabem o que está escrito em Romanos 6,14 sem precisar abrir a Bíblia. Amém. Né? Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é desse jeito. Nem sempre sabe. Né? Confissão de fé. Pode ler, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ora, qual é a confissão de fé? Não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Glória a Deus. Amém? Faça essa confissão. Não estou debaixo da lei. Vamos fazer a confissão? A todos que estão aqui, quem está na internet. Não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Gostaria que todos, né, confessassem. Vamos confessar? Amém. Amém? Graça e paz. Vamos confessar todos? Diga assim: não estou. Não estou. Todos. Não estou. Não estou Debaixo da lei. debaixo da lei, Mas debaixo da graça. mas debaixo da graça. Não estou Não estou debaixo da lei. debaixo da lei, Mas debaixo da mas graça. debaixo da graça. Amém? Amém.
Essa é a nossa confissão de fé, hoje iniciando, né, com essa confissão de fé. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Então, o que significa isso, pastor? Estar debaixo da lei é depender das obras. Amém? Não. Debaixo da lei, depender das obras. E aí, depender das obras, ela lá antes da cruz. Em que época nós estamos? Antes da cruz? Nós estamos depois da cruz. Então, depois da cruz, não é as obras. Não dependemos das obras. Amém? Não dependemos das obras. Ou seja, antes da cruz, você tinha obra, você fazia para poder receber, né? Como é em Deuteronômio, Deus diz assim: virão e te alcançarão todas estas bênçãos. Quando? Quando obedeceres todos os meus mandamentos. Quer dizer, você tinha que obedecer, você tinha que fazer para poder receber. Você dependia das obras. Se você tinha obra, você era abençoado. Se você não tivesse obra, não era abençoado, não tinha bênção. Amém? Você tinha obra, você tinha bênção. Não tinha obra, não tem bênção. Então hoje, depois da cruz, não é mais assim. Então quem quiser viver desse jeito, não vai ter bênção. Por quê? Não é mais desse jeito. Amém? Não é mais pelas obras. Não é mais praticando que você é abençoado. É vivendo. Hoje é pela fé. Nós estamos debaixo da graça. Mas como assim debaixo da graça? Deus já fez, e aí nós somos gratos, nós fazemos, nós nos dedicamos a Deus, nós adoramos, nós louvamos, nós o servimos, porque já fomos abençoados. Amém. Na lei, debaixo da lei, antes da cruz, você fazia para poder ser abençoado. Hoje você faz porque já foi abençoado. Amém? Por exemplo, Efésios 1:3, pode ler? Não estamos debaixo da lei. Amém. Pode ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém? Já fomos abençoados. Ora, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, debaixo da graça, já fomos abençoados com todas as bênçãos. Amém? Com todas as bênçãos. Debaixo da graça, tudo já foi feito. Na cruz, Jesus diz: tudo está consumado, tudo foi feito. Tudo que você precisa para a sua vida, para o seu bem-estar, Ele já fez. Mas por que eu não tenho? Por que eu não desfruto? Por que eu não recebo? Por que eu não vivo assim? Por falta de crer. Porque Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então, se você crê que Jesus já fez, e o que você precisa para a sua vida, para o seu bem-estar, já é seu, então você vai ter, vai receber. Amém? Porque é pela fé. Efésios 2:8 diz assim: por graça sois salvos. Então somos só pela graça, não pelo que eu faço, pelo que eu deixei de fazer, mas por graça, mediante a fé. Amém? Mediante a fé. Nós somos salvos por graça mediante a fé. Fomos abençoados por graça mediante a fé. Então, lê de novo o versículo 3 de Efésios 1. Amém.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então está lá, com a nossa vida espiritual em Cristo Jesus. E aí você só vive essas bênçãos pela fé. Amém? Pela fé, ou seja, quando você crê. Você não vai receber sem crer, porque não é mais pelas obras. Não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Agora é pela fé. Você crê que é seu. Amém? Você crê que é seu. Então você recebe. Glória a Deus. Amém? Amém. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Dom de Deus o quê? A fé, para você ser salvo. É dom de Deus. Ah, mas eu não tenho fé. Claro que tem, porque é dom de Deus. Deus te deu. Está entendendo? Ah, mas eu não tenho fé para receber as bênçãos que Jesus já me abençoou. Tem sim, porque é dom de Deus. Deus te deu. Você tem. Precisa usá-la, exercitá-la. Como nós lemos no primeiro versículo, qual foi o primeiro versículo que nós lemos? O primeiro foi Romanos 6,14. Não. Está vendo como a gente é? João 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, a palavra é Deus, Deus falando comigo. Então eu tenho que ter essa comunhão com Ele, eu tenho que ter essa intimidade com Ele. Eu nem conheço Deus, aí como é que eu vou ter fé nele? Vai ser uma fé? Uma fé exterior, entendeu? Uma fé da boca para fora. Quem tem fé em Deus? Todo mundo fala. Quem tem fé em Jesus? Aí, eu tenho fé em Jesus. Da boca para fora. Mas essa fé, ela é evidenciada quando? Quando a pessoa faz algo pela fé. Sim ou não? Né? Quem tem fé em Jesus? Quem tem fé em Jesus? Então, mas eu não vejo essa fé. Só vou ver se você fizer algo de fé. Amém? Se você fizer algo de fé, aí eu vejo. Então, a fé é como o amor. Quem me ama? Quem me ama? Amém? Está entendendo? Mas eu não vejo esse amor. Não, é questão, pastor. Amor. Para eu ver esse amor, você tem que fazer algo, certo? Assim também é a fé. É verdade. Né? Assim também é a fé. Amém? Amém. O amor é a mesma coisa da fé, porque os dois andam juntos. Amor e fé andam juntos. Então, se você tem fé, mas não faz nada, não tem nenhuma atitude de fé, essa fé é só da boca para fora. Como Deus falou, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Entendeu? Então, quando nós falamos que temos fé, então nós vamos evidenciar como? Tendo uma atitude de fé. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Essa é a nossa confissão de fé. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé, a graça viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Amém? Ou seja, antes da cruz, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados
para aquela fé que havia de se manifestar, ou seja, a graça que havia de se manifestar. Amém? Essa graça de hoje. Já fomos abençoados, fomos salvos pela graça, mediante a fé. Glória a Deus. Amém? De maneira que a lei, Gálatas 3, 22 a 24. Aleluia. Gálatas 3. Pode ler. 22 a 24. Gálatas 3, 22 a 24. Amém. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Glória a Deus. Amém? Então, olha, de maneira que, último versículo, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, nos levar até Cristo, a fim de que, pela fé, não pelas obras, pela fé, não pelas obras, fôssemos justificados. Pela fé, não pelas obras, fôssemos justificados. Amém? Pela fé, não pelas obras. Então não é pelo que você faz que vai ser justificado, é pela fé. Tudo que nós fazemos para Deus, fazemos porque já fomos abençoados. Mas quando você faz para ser abençoado, isso é lei. Amém? Isso é as obras. Fazer para ser. Está entendendo? Era antes da cruz. Se fazia para ter. Hoje nós temos e por isso fazemos. Glória a Deus. Amém? Nós somos gratos a Ele. Porque já fomos abençoados. Já fomos salvos. Quem é salvo? Amém. Glória a Deus. Tem certeza que você é salvo? Amém, amém. Glória a Deus. Tem certeza? Glória a Deus. E amanhã você está salvo? Amém. O ano que vem? Também. Elegido da Fundação do Mundo. Mas por quê? Porque Ele me elegeu na Fundação do Mundo. Por que você amanhã, daqui a um ano, você está salvo? Porque não foi você que fez, foi Jesus que te salvou. Amém. Não foi por mérito seu, não foi pelas suas obras. Amém? Não foi pelas suas obras. Veja que nós somos justificados pela fé, não pelas obras. Pela fé, não pelas obras. Amém? Não pelas obras, pela fé. É pela fé que você é justificado, não pelas obras. Não pelo que você faz ou deixa de fazer. Amém? Fomos predestinados por Deus para vivermos numa nova aliança. Né? Nós fomos predestinados por Deus para viver numa nova aliança. Abençoado. Efésios 1:5. Aí a pessoa diz, predestinado? Efésios 1:5. Pode ler. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a soberania da sua vontade. Ninguém orientou Deus para nos predestinar. Ele, segundo a soberania da sua vontade, Ele fez. Amém? Nos predestinou para a adoção de filhos. Romanos 8, 29 e 30. Amém. Pode ler. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou,
a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Glória a Deus, amém. Tudo isso Ele fez com você. Amém? No primeiro versículo nós lemos e entendemos que quando nós lemos ou ouvimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Amém? Quer ouvir Deus falar com vocês? Sim ou não? Amém. Quer? Então lê de novo esses dois versículos, por favor. Então escute bem e receba. É Deus falando com você. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Então Ele te predestinou para ser igual a Jesus, conforme a imagem do seu Filho. Amém. Amém? Predestinou e justificou, não é isso? Chamou. E também glorificou. É forte a nós. Glória a Deus. Ele te predestinou, justificou, tornou você justo. Você é justo, não é um pecador, é justo. E te glorificou. Amém? Não é o pastor falando, é Deus falando com você. Pois não é a palavra de Deus? Amém? Fomos predestinados por Deus para vivermos numa nova aliança. Nós estamos na nova aliança. Assim como Moisés e os profetas também foram, mas para viver numa velha aliança. Amém? Eles foram predestinados por Deus para viver aquela aliança, aliança antiga, aliança velha, cuja mesma acabou em Cristo. Amém? Aquela aliança acabou em Cristo, porque não se faz uma nova aliança e continuar com a velha, não é verdade? Não se casa de novo. Casamento é uma aliança, não é? Não é uma aliança que se faz, né, entre o homem e a mulher, né? E a velha vai continuar? Não, ou a velha precisa morrer, né? Não estou chamando velha porque a pessoa seja velha, né? Mas a primeira, vamos chamar assim, para não achar que não, o velho, né, ele vai casar com a novinha, não é isso não. Entendeu? Não é isso não. A antiga, né? A primeira. A primeira precisa morrer ou se divorciar para poder casar de novo. Correto? Seja o homem, seja a mulher. Pois se ele tiver casado, né, ele é casado, não se divorciou nem morreu. Aí o marido vai e casa com o outro. Não pode. Tem lugar que pode, né? Aí vai ficar com duas mulheres. Mas é certo? Não. Né? Então, a própria Bíblia fala sobre isso, né? Para o marido casar com o outro, a esposa tem que morrer, senão não pode casar. Enquanto a esposa viver, se ele casar, ele está em adultério. Né? Romanos 7, não é isso? A mesma coisa é a mulher. Para a mulher casar com o outro, o marido vivo, vai cometer adultério. Entendeu? Enquanto ele estiver vivo, ele precisa morrer. Se ele morrer, aí ela pode casar com outro. Entendeu? Uma nova aliança. Então, a velha aliança acabou em Cristo. Porque de Cristo para cá, nova aliança. Da cruz. Entendeu? A cruz, né? A nova aliança foi estabelecida na cruz. Derramamento de sangue. A nova aliança. Né? Então, a velha aliança acabou em Cristo. Né? Pois o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Então veja, pela fé. Não é mais pelas obras. Por quê? A lei findou em Cristo. Por quê? Porque pela lei é pelas obras. Agora não. Agora a justiça é para todo aquele que crê. Não é mais pelas obras, é pelo que crê. Você crê que Jesus na cruz pagou a sua dívida. Então você não tem que pagar mais. Tem gente que diz assim: ah não, pastor, eu sou pecador. Quem não é pecador? Então Jesus já pagou a sua dívida. Qual é a dívida que Jesus pagou na cruz? Pecado. Entendeu? Pecado. Por quê? A doença provém do pecado. As guerras do pecado. A violência do pecado. Né? Maldição do pecado. O que você pensar de trevas, de mal, vem do pecado. Acabou o pecado. Então acabou tudo isso. Você vê as pessoas doentes, enfermas, entendeu? Miserável, pagando um preço, um jugo que ela não consegue carregar. Mas tudo isso acabou na cruz. É crer. Amém? É crer, tudo agora é pela fé. É crer que Jesus levou. Tudo está consumado. Isso quer dizer que quem está em Cristo não tem que cumprir a lei. Quem está em Cristo não tem que cumprir a lei. Amém? Pagar preço, subir monte, descer monte, jejum, orar 3 horas de madrugada. Oração é bom, entendeu? Você gosta de orar? Maravilha, né? Pois a Bíblia manda a gente orar sem cessar. Amém? Agora, orar pagando preço? Orar para ser? Não. Porque nós já fomos. Para ser e para ter. Para ter? Né? Para ser abençoado, para ter bênção? Não, já somos. Já recebemos. Amém? Se você está em Cristo, na graça, está em Cristo, está na graça. Amém? Então isso quer dizer que os que estão na lei não estão em Cristo, pois não estão na graça. Amém? Os que estão na lei não estão em Cristo, pois a lei não é de Cristo. Romanos 1,17. Aliás, João 1,17. Preste atenção. João 1,17. Pode ler. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Entendeu? Então, quem está na lei, praticando a lei, é Moisés. É de Moisés. Amém? Porque quem está em Cristo está na graça. Moisés morreu. Porque Jesus veio trazer a graça e a verdade. Então, na graça e a verdade que nós devemos estar. A lei veio por Moisés. Quem está na lei não pertence a Moisés, não pertence a Cristo. Não está em Cristo, está em Moisés. Moisés morreu. Entendeu, sim ou não? Entendeu? Se você está em Cristo, na graça, não deixe que se submeter aos rudimentos fracos e pobres, que são das obras da lei. Gálatas 3:11. Pode ler. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Amém? O justo viverá Da fé. da fé. É evidente que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Pelas obras da lei. Amém? Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Livre de quê? Da lei, né? Da escravidão da lei. Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes,
na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Da servidão, da escravidão, ou seja, da lei. Amém? Da lei. A lei trouxe escravidão, mas a graça nos trouxe libertação. Amém? A graça nos libertou da maldição da lei. A lei nos trouxe maldição. Aí a graça veio por Jesus Cristo, nos libertando da maldição da lei. Glória a Deus. Entendeu? Está claro ou não está claro? Amém? Na lei o homem trabalhava 6 dias, né? Hebreus 4, 3, e descansava um que era sábado. Então quem guarda o sábado, conhece alguém que guarda sábado? Conhece? Então, estão na lei. Na lei. Amém? Estão na lei. Hebreus 4, 3. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Amém? Na lei o homem trabalhava 6 dias e descansava um, que era o sábado. Mas na graça, o nosso sábado não é mais um dia debaixo da graça, entramos no descanso de Deus. Amém? Olha só que maravilha. Debaixo da graça, que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, debaixo da graça, nós entramos no descanso de Deus. Amém? Entramos no descanso de Deus. Aleluia. Revelação, recebe aí. O descanso da lei era apenas um dia. O descanso da lei era apenas um dia, é o sábado, né? Aí ele descansa, trabalha 6 dias e descansa o sábado, né? Descansa o sábado, estão debaixo da lei. Mas o descanso da graça é eterno. Está entendendo? O descanso da lei era um dia só. Você trabalha 6 dias. O descanso da graça é eterno. Você está lá trabalhando e está no descanso de Deus. Amém? Porque você não depende do que você está fazendo do seu trabalho. Você depende de Deus. Porque se Deus tirar a saúde, não adianta o trabalho. Você não vai poder trabalhar. Então você depende de Deus. Amém? Você depende de Deus. De crer que entrou no descanso de Deus. Aí não há mais ansiedade, né? Fica ansioso com o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã. Entendeu? Não há mais essa ansiedade. Por quê? Está no descanso de Deus. Depende de Deus. Amém? E aí quando há ansiedade, é a ausência de quê? Da fé. Ansiedade é a ausência da fé. E aí a ausência da fé não tem como ser abençoado, pois estamos debaixo da graça. Tudo debaixo da graça hoje é pela fé. Glória a Deus. Tudo debaixo da graça hoje é pela fé. O sábado da lei durava apenas um dia, mas o sábado da graça dura para sempre. Dura para sempre. Amém? É eterno. Todos os dias você está no descanso de Deus. Aleluia. Porque com uma só oferta, Hebreus 10, 14. Aleluia. Glória a Deus. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém? Aperfeiçoar, não vai aperfeiçoar. Veja que as pessoas fazem, né? Muitos fazem um dia por semana, um dia toda semana, às vezes é segunda-feira, às vezes sábado, de consagração, né? Consagração, se consagra, entendeu? Porque quanto mais consagração,
mais poder, mais perfeição. Só que nós fomos aperfeiçoados, né? Justificado e santificado. Porque com uma só oferta aperfeiçoou, não vai ser aperfeiçoado. Então não adianta a consagração, porque é para ser aperfeiçoado, pois já fomos aperfeiçoados. Ou seja, esse poder, né, que busca na consagração, nós já recebemos. Ele já nos deu. Então use. Tudo é possível. Isso é o quê? Não é poder? Jesus não disse assim: se disseres a este monte, não somente o que foi feito à figueira, né? Amaldiçoou a figueira secou. Mas se disser desse monte, te lança no mar. Se não duvidar no seu coração, mas crer que se falar o que diz, será feito. Entendeu? Não duvidar, mas crer que se falar o que diz. Então o que você disser. Então a fé é o quê? Poder. O poder que se busca na consagração. E ele já nos deu. Amém? É dom de Deus, a fé é dom de Deus. Veja que ele já nos aperfeiçoou. Já nos aperfeiçoou. Não vai aperfeiçoar, já nos aperfeiçoou. Glória a Deus. Amém? Já nos aperfeiçoou para sempre. Não somente hoje, mas e amanhã, se a pessoa fizer alguma coisa errada, vai tirar essa perfeição aqui? Ele já nos aperfeiçoou, não vai tirar. Porque é para sempre. É forte ou não é? Para sempre. Você já foi aperfeiçoado para sempre. Agora você vive essa perfeição, aí é com você. Amém? Aí é para alguns que creem. Os que creem vai viver essa perfeição, vai assumir a sua posição de perfeito em Cristo Jesus, de aperfeiçoado, de salvo. Amém? Justificado, glorificado, né? Romanos 8:30, né? Justificado e glorificado. Amém? Só tem que viver. Em outras palavras, nós vamos lá na frente falar sobre isso, né? Reinando em vida. Reinando em vida. Glória a Jesus. Amém? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou, né? Gálatas 4 ao 7. Veja que nós estamos lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Deus falando com você. Amém? É Deus falando com você. Você aí na internet. Você que está nos assistindo aí no YouTube, né? No Facebook, no YouTube. É Deus falando contigo. Amém. Pode ler? Pode ler. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. Aleluia. O 7. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Quer dizer, completamente humano. Amém? Como nós. Nascido sob a lei. Né? Aí completamente judeu. Amém? Em todos os sentidos. Né? Religiosamente, né? Politicamente, em todos os sentidos. Judeu, em todos os sentidos. Sob a lei, em todos os sentidos. Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Viu?
Jesus nasceu, nascido de mulher, completamente humano, nascido sob a lei, né, completamente judeu, né, para resgatar, nasceu sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Era nós que estávamos debaixo da lei? Quem era? Os judeus. Os judeus que estavam debaixo da lei. Está entendendo? Aí Jesus resgatou quem? Os judeus que estavam debaixo da lei. E aí vem os gentios, né? Vamos falar no nível Brasil. Aí vem o brasileiro querendo viver a lei. Olha um negócio desse. Jesus veio resgatar os que estavam debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei? Os judeus. Porque nós, os gentios, não tínhamos lei. Amém? É tanto que nós não fomos citados no Velho Pacto, nem nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós somos citados de Atos para cá. Amém? Os gentios ouviram, se alegraram, né? E eram cheios do Espírito Santo. Mas antes, não existia isso. Antes não. Quem estava debaixo da lei? Os judeus. Amém? Aí o brasileiro hoje quer viver a lei, quer viver debaixo da lei. Quer viver praticando a lei. Aí diz: não, nós somos pecadores. Nunca foi pecador porque não tinha lei. O gentil nunca foi pecador, transgressor da lei. Amém? Os judeus chamavam o gentil de pecador. Era chamado assim, né? Era chamado o gentil de pecador. Mas não, por que? O gentil transgredia que lei? Não havia lei para os gentios. Amém? Mas não é esse o assunto, né? Resgatar da lei. Então, se éramos pecadores, então fomos resgatados. Está entendendo? Fomos resgatados. Foi paga a nossa dívida. Nós éramos pecadores porque era descendente de Adão. E aí Jesus veio e pagou a dívida. Entendeu? A maldição, a condenação que Adão nos submeteu, Jesus veio e nos resgatou, nos livrou, pagou o resgate. Glória a Deus. Pagou o resgate pela nossa vida. Amém? Amém. Que foi a sua própria vida. Por que a sua própria vida? Porque um resgate em dinheiro, né, você pode resgatar o dinheiro, né? Pode pegar o dinheiro de volta. Se acaba. Né? Mas a vida, não tem como voltar atrás. Está entendendo? Jesus nos resgatou da maldição da lei com a sua própria vida. Do pecado que Adão nos submeteu, a sua própria vida. Por isso que nós entramos no descanso de Deus para sempre. Entendeu? Para sempre. Não entra no descanso de Deus sendo pecador. Mas sendo pecador não vê nem a Deus, né? Jesus disse: para ver o reino de Deus, o que era necessário para ver o reino de Deus? Pensaram? Para ver, não é para entrar não, mas para ver o reino de Deus, o que era necessário fazer? Quem sabe responde. Você aí na internet, você sabe? Responde. Isso de fazer o sacrifício com o sacerdote lá. Para ver o reino de Deus, Jesus disse: precisa nascer de novo. João 3. Amém? Precisa nascer de novo para ver, só para ver o reino de Deus. Entendeu? Ou seja, precisa nascer de novo, ou seja, deixar de ser o quê? Pecador. Aí no da cruz não tinha como. Não era possível. Ser nova criatura, nascer de novo antes da cruz. Então ele fez isso na cruz. Na cruz ele nos gerou de novo, nos fez nova criatura. Na cruz Jesus fez isso. Nova criatura. Glória a Deus. Quanto tempo eu tenho ainda? 15 minutos. Não, aí.
Que não diz dúvida. Que não diz dúvida. Amém? Então, para resgatar o que estava debaixo da lei, os judeus, né? A fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos. Então, nós recebemos a adoção de filhos. Né? Efésios 5. Aliás, Efésios 1, 5, né? Amém. Pode ler. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, adoção, nós fomos adotados como filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Lembra que Jesus disse: se eu não for, Consolador não vem. Né? Então Jesus ia e enviaria um outro Consolador, o Espírito dele, né? O Espírito Santo. Amém? Então nós recebemos o Espírito de seu Filho, que clama: Abba Pai. Amém? Abba Pai. Fale: Abba Pai. Abba Pai. Abba Pai. O que quer dizer? Né? Meu pai, meu pai. Ou, né, na linguagem nordestina, painho, né? Paizinho, papai, né? Ou a gente chama de papai, né? Meu pai, meu pai, né? Veio Jesus muitas vezes, meu pai, né? Falar meu pai. Então, nós podemos falar por quê? Porque o Espírito de Jesus, né, foi nos dado, está em nós, habita em nós. Glória a Deus. Amém? Então podemos chamar, né, de meu Pai. Hoje nós chamamos Deus de meu Pai e não sentimos, entendeu? Estranho. Mas você vê um incrédulo falar o nome de Jesus, Jesus Cristo, soa estranho na voz dele. É como cantar uma música desafinado. Entendeu? Presta atenção, se um incrédulo falar o nome de Jesus, vê se não soa estranho. Se um incrédulo falar o nome de Jesus, você logo vê que ele é incrédulo, porque soa estranho. Assim, para nós, entendeu? Abba Pai, meu Pai, papai, entendeu? Não soa estranho. Amém? O senhor não gosta da palavra paizinho? Alguém está olhando e paizinho? Aí eu não gosto dessa expressão não, porque soa falso. Para mim parece que soa falso, paizinho. Entendeu? Diminuindo. Papai, meu pai. Diminuindo. E segundo, está orando porque já sabe que já vem um pedido. Porque ele sempre quando faz assim no diminutivo, porque o pai já sabe que já vem alguma coisa. Porque não é paizinho, é paizão. Se for paizão, ô paizão, aí mas paizinho, eu não gosto dessa expressão. Como o meu vizinho, pastor, quando o filho dele, o pai dele, chega, ele faz: meu pai amado, eu te amo, já cheirando e querendo real. Aí eu vi esse vídeo, é ótimo. Assim que já não és mais escravo, né? Porque o pecado nos escravizava. Amém? E Romanos 6,14 diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Por que não terá domínio sobre vós? Porque nós estamos debaixo da lei, mas Debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Então o pecado não tem mais domínio sobre vós. Tem mais domínio sobre você. Você foi resgatado da maldição da lei, que era o pecado. Amém? Que era o pecado, foi resgatado. Então o pecado não tem mais domínio sobre você. Então não é mais escravo. Você agora é filho de Deus. E por ser filho de Deus, Deus enviou
o Espírito do seu Filho para habitar em você, para você poder chamar de meu Pai. Mas filhos, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Amém? Aí nós temos que ter esta fé e assumir a nossa posição de filho, de herdeiro, para poder reinar com Cristo aqui na terra. Reinar em vida. Amém? Não é reinar depois que morrer, não. É reinar em vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Palavra apostólica. Na lei éramos escravos. Na graça somos filhos. Na lei éramos escravos. Né? Éramos escravos. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados, que eu tenho pecado no andar, no falar, no pensar, no olhar, dormindo, acordado. Éramos escravos, entendeu? Vivíamos nadando no pecado. Tem gente assim até hoje, né? Tem gente até hoje que ora desse jeito, quer dizer, está nadando no pecado, tentando não se afogar, né? Então nós estamos debaixo da graça, não somos mais escravos, pecador, nós somos filhos. Nós somos filhos. Então assuma a sua posição de filho. Glória a Deus, amém? Assuma a sua posição de filho. Gálatas 4, marca aí porque nós vamos parar aqui, né? Já não dá mais para a gente terminar. O estar é bom, tá? Entendeu? Então não dá mais para terminar a gente tem que fazer uma vigília até meia-noite. Aí não dá. Glória a Deus. Amém? Então nós paramos aqui, paramos aonde? Em Gálatas 4 ao 7. Glória a Deus. Só ler de novo para a gente encerrar, em nome de Jesus. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aleluia. Servo quer dizer escravo. Amém? Glória a Deus. Então nós, semana que vem, partilhemos isso aí de Gálatas 4, do 4 ao 7. Amém? Amém. Walter Machado, Neide Paiva e 83 pessoas. Que a bênção de Deus esteja com você, que essa palavra de hoje, né, possa fazer a diferença na sua vida, na sua família, né? E que o Espírito, como nós lemos aqui, né, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em nós, que esse Espírito ilumine o seu entendimento e tudo que Deus falou com você nesta noite, você venha compreender, venha ser revelado para você e venha ser um diferencial na sua vida, em nome de Jesus. Que haja anjo ao seu favor, ministrando bênção e a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.